Bom dia, família. Bom dia, crianças. Tudo bem? Espero que sim. Eu também estou muito bem. Gente, vamos dar início a mais uma aula de redação. Eu sou a professora Jéssica Lima e nós iremos dar continuidade estudando o gênero hipertexto. Sim, hipertexto, que a gente iniciou na aula passada. Então, a teacher explicou brevemente, não foi na aula passada, sobre o hipertexto. Vou continuar explicando mais um pouquinho hoje para que vocês possam realizar as atividades, tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção na aula até o fim. Se você não tiver entendido alguma coisa, volta um pouquinho o vídeo para você compreender melhor, certo? Combinado? Ótimo. Então, vamos lá. A teacher vai explicar novamente, certo, o que é o hipertexto. Vou dar um exemplo para vocês e depois vou encaminhar as atividades. Então, como a teacher explicou na aula passada, o que é um hipertexto? Primeiro vamos começar com a palavra hipertexto, né? Essa palavra grande, mas que tem um significado até simples. Texto, né? Vocês já sabem o que é um texto escrito, e hiper, né, significa grande, alguma coisa exagerada, grande, né? Então, hipertexto seria um texto grande. E por que, Teacher Jéssica, o hipertexto ele é um texto grande? Porque o hipertexto, geralmente, a gente vai ver ele quando a gente vai fazer pesquisas. E quando a gente vai fazer pesquisas, a gente encontra textos bem grandes, que tem muitos significados, então daí veio o hipertexto. Outra coisa interessante de vocês saberem é que o hipertexto, gente, ele é um gênero textual digital, certo? Digamos assim. Porque o que é isso, teacher? A gente estuda vários gêneros textuais, não é? Cada um tem aí suas características. E ele foi criado, ele é muito utilizado quando a gente está na internet, certo? Quando a gente vai pesquisar coisas na internet, fazer buscas. Então, ele é um gênero textual digital, na maioria, certo? Em sua maioria, porque a gente vai encontrar mais ele na internet, certo? Quando a gente vai fazer pesquisas, quando a gente precisa fazer algum trabalho escolar, tá certo? Ou um estudo sobre alguma coisa. Então, por isso, certo? Ele é um tipo de gênero textual digital, tá certo? Que envolve aí a tecnologia de certa forma, certo? Então, o que é um hipertexto, Teacher Jéssica? Um hipertexto, gente, é um texto, certo? Que traz informações adicionais no próprio texto. Então, você tá ali lendo sobre um assunto que o seu professor passou para você fazer uma pesquisa, você foi lá, fez a pesquisa, buscou aquele assunto e você achou um texto falando sobre aquilo para você fazer sua pesquisa e fazer o seu trabalho. Você está lá lendo e durante a sua leitura você vai encontrar várias palavras em destaque, certo? Na internet isso é super comum, gente. A gente encontra várias palavrinhas destacadas, seja de uma cor diferente, seja negrito para ficar mais forte, realmente para chamar a atenção de quem está lendo. E se você, certo, pegar o mouse e colocar o cursor, o ponteirozinho, a setinha em cima dessas palavrinhas, você vai observar que se você clicar nelas, elas vão lhe levar a um outro texto, certo? Ou uma outra foto. E por que isso, teacher? Isso é proposital, para deixar a sua pesquisa, certo? Com mais detalhes, com mais riqueza de conhecimento, eles colocam isso aí para que você possa entender cada palavra daquela. Às vezes a gente está lendo um texto, não é? E aí a gente vê uma palavra que a gente não sabe o que é. Aí você fica, meu Deus, mas eu não sei o que é isso daqui, eu vou pesquisar. Então não precisa você ir até um outro site, fazer a pesquisa do significado daquilo. O hipertexto vem para isso, para nos ajudar. Porque aí você já tá ali, na própria palavra, você clica e já descobre o que é aquela palavra, qual é o significado daquela palavra, certo? Então, por isso que o hipertexto, ele tem informações adicionais no próprio texto, certo? Então,
essas expressões ou palavras que vão estar em destaque, né, faz com que a gente amplie a nossa leitura, com que a gente descubra mais coisas, não é, sobre aquele assunto, para que a gente possa fazer um trabalho melhor, não é, uma pesquisa mais aprofundada daquele tema, tá certo? Então, isso é um hipertexto. Então, quais são, Teacher Jéssica, as características, como é que eu posso encontrar os hipertextos? Certo? Os hipertextos, como a teacher falou, você vai encontrar principalmente na internet, em sites, por exemplo, Wikipédia, que tem muita pesquisa lá para você fazer, não é? Em sites de educacionais, onde você faz pesquisas. Então, você sempre vai encontrar esse tipo de texto quando você vai fazer uma pesquisa em uma enciclopédia, certo? Que são aqueles livros que geralmente tem na nossa escola, que são bem grandes. Nos dicionários também encontramos hipertextos, não é? Às vezes tem uma palavra lá no dicionário, certo? E como essa palavra tem um significado muito grande, então eles colocam lá um hipertexto para tentar explicar ela da melhor forma possível, tá certo? Então a gente encontra onde? Na internet, em enciclopédias, em dicionários, tá certo? É lá que a gente vai encontrar os hipertextos. Então, agora eu vou ler um exemplo para vocês, tá certo? Que eu encontrei em um site, tá bom? Sobre educação. Então, eu vou deixar o exemplo, tá certo? Embaixo aqui do vídeo para vocês verem direitinho e conseguirem acompanhar aí. Então, o exemplo diz, tem um texto, tá? Que tá falando sobre hipertexto e tem um trecho onde tem aí um hiperlink, que é as palavrinhas que estão em destaque, tá? São chamadas de hiperlinks. Então, diz assim, a televisão, o cinema e outras áreas das artes e do entretenimento também vem trabalhando com a ideia do hipertexto, até mesmo para alcançar o público hoje mais hiperativo, que vive uma contemporaneidade fragmentada numa contagem regressiva. Então, nessa leitura aqui, a palavra entretenimento, tá? Que é uma palavra bem grande, está destacada. Então, se eu clicar nela, tá certo? Vai para uma outra página na internet onde me explica o que é o entretenimento. Entretenimento é a forma de recriar ou divertir as pessoas ou um conjunto delas, quando elas encontram desviadas de suas preocupações cotidianas. É o ofício de captar a concentração do grupo ou de indivíduos, certo? Então, isso, gente, é um hipertexto. Eu estou lendo um texto e no corpo do meu texto eu encontro uma palavra que eu vou clicar que vai me dar o significado dela. Então, isso vai fazer com que a minha leitura, né, fique completa. Eu vou entender todas as palavras que estão no meu texto dessa forma, certo? E agora, Teacher Jéssica, como você já explicou, eu vou usar o hipertexto quando eu for fazer pesquisas, não é isso mesmo? Quando a gente vai fazer pesquisas, a gente vai encontrar muitos hipertextos, tá? E como eu falei na aula passada, a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver lendo esses hipertextos para a gente não ficar confuso. Porque às vezes você clica nessa palavra e vai para uma página. Aí você começa a ler e na outra já tem outra palavra e você vai para outra. Então você lendo vários textos ao mesmo tempo, você fica um pouco confuso e às vezes pode esquecer lá do primeiro que você estava pesquisando. Então, como eu disse para vocês, cada pessoa tem um jeito de ler o hipertexto. Eu, por exemplo, como é que eu gosto de fazer quando eu estou lendo hipertextos? Eu leio o texto até o final, depois eu volto e vou pesquisar o significado das palavras que eu encontrei no corpo em destaque que eu não entendi, certo? Tem pessoas que preferem ir já clicando durante a leitura e não tem problema, isso realmente não tem problema. Cada pessoa, não é? Tem aí a sua forma de fazer sua leitura. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não ficar confuso durante a leitura e não se confundir aí nos significados, tá certo? Então, meus amores, isso foi mais um pouquinho de dicas que a Teacher sobre aqui, informações sobre o hipertexto. A Teacher Jéssica vai fazer uma atividade para vocês na folhinha, onde vocês vão copiar e responder, tá certo?
sobre uma pesquisazinha que eu vou pedir que vocês façam. Então, sobre a sua pesquisa, você vai responder as questões sobre ela, tá certo? Então, qualquer dúvida é só me procurar. Não esqueçam de assistir sempre as aulas até o final para que vocês possam entender cada detalhe aí, para vocês poderem realizar as atividades sem dificuldades, tá bom? Então, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!